5 de média, tá passando ainda. Se eu colocar aqui nota 5 para ele, automaticamente já troca a média, já troca aqui falando que ele é reprovado e já troca falando que tem que ligar para a mãe dele. Então fica automatizado, ó. Se eu jogar aqui para 10 de novo, ele volta aprovado não ligar. Esse cara aqui ó, tá reprovado. Fala galerinha, beleza? Aqui é o Lucas do canal Aprender Online, o canal onde eu passo dicas e aulas sobre Excel e em geral, beleza? Então se você gosta de Excel, quer aprender, quer ficar bom no Excel, quer dominar essa área para chegar lá na entrevista de emprego, bater no peito e falar assim, eu sei, eu domino Excel, esse é o canal. Já se inscreve, já deixa o seu like e vamos aí para mais uma aula aqui do canal. Lembrando que eu estou postando vídeo toda semana, então toda semana vai ter uma aula nova, um assunto novo. Então aqui é o lugar onde você vai aprender Excel de uma forma prática, rápida e dinâmica. Beleza, pessoal? Se você quer aprender alguma coisa específica, tem algum assunto que você está com dúvida, algum assunto que você quer aprender, deixa aí nos comentários, que eu vou estar lendo os comentários, vou estar respondendo, eu posso responder ali na hora a sua dúvida, ou quem sabe fazer um vídeo como esse, que foi um comentário que deixaram lá no Instagram do canal. Inclusive, se você quer seguir o Instagram do canal, @aprenderonline123. Teve uma aluna que deixou lá uma pergunta e hoje eu vou fazer sobre função C, função SE, função muito bacana aí para quem gosta da questão de programação. Mas não se assuste, fique tranquilo que eu vou mostrar de uma forma bem simples, bem detalhada, passo a passo, que vai ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então hoje você vai aprender função C aqui no canal, beleza? Bora aprender função C? Agora? Partiu, bora pro computador. Beleza, pessoalzinho, vamos começar aqui. Primeiro, para vocês entenderem, é o seguinte, em que situação que a gente vai usar a função C? A função C a gente vai usar nas situações onde eu vou precisar dar mais do que duas ou mais respostas, ou preciso fazer duas ou mais ações. Um exemplo aqui prático antes a gente partir para o Excel, tá? Isso aqui é um carro, tá? Esse aqui é o desenho de um carro, esse aqui é o desenho de uma moto, que eu fiz. Inclusive, quem quiser o meu curso de desenho aí, ó, comenta aí deixem nos comentários que eu vou ensinar vocês como é que faz para desenhar tão bem assim. Bora lá, continuando. Seguinte, aqui uma historinha, tá? Vamos supor que você tem um carro e você tem uma moto. Você tem os dois na garagem, né? Você tá bem, tem os dois na garagem. E o seguinte, dependendo do clima, se o clima tiver bonito, tiver ensolarado, solzão estralando assim, bonitão para você, se o clima for bom, você vai ir trabalhar de moto, porque economiza um dinheiro, tá? Você chega mais rápido, então você vai de moto. Se por acaso o clima estiver chuvoso, ok? O clima estiver chuvoso e não tá ruim, tá chovendo, a gente não vai de carro, ó, a gente não vai de moto. Opa, fazer chuvinha aqui. Se o clima estiver chuvoso, a gente vai de carro. Beleza? Então essa aqui são duas possíveis respostas, dependendo do clima. Se o clima for chuvoso, a gente vai de carro. Se o clima for ensolarado, a gente vai de moto. Então repara que tem duas possíveis respostas que vai ser dita dependendo do clima. Se o clima for um, vai ser uma resposta. Se o clima for outro, vai ser outra resposta. Ok? Então, ó, um exemplo aqui também. Como que é a sintaxe da função C? A sintaxe da função C é a seguinte. Sinal de igual, sempre começa com sinal de igual, SE, deixa eu trazer um pouquinho para o lado aqui, assim, igual SE, teste lógico, resposta, se verdade, ou seja, qual vai ser a resposta se esse teste lógico der verdadeiro, e qual vai ser a resposta se esse teste lógico der falso, beleza? Tá parecendo um pouco confuso, mas fica comigo que isso vai fazer sentido mais para frente. Fica comigo, vamos continuar. Seguinte, para fazer o teste lógico, eu tenho alguns operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, os únicos que existem, tá? Não tem como inventar mais. Os únicos operadores lógicos que existem são esses aqui. Sinal de maior, sinal de menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente ou igual. Beleza? São esses os caras. No nosso caso ali do clima, vamos fazer nossa função C. Sinal de igual,
SE, abre parênteses. Essa questão aqui dos operadores lógicos é legal decorar, tá? Tem um esqueminha para você saber, para decorar aí, usa ele, que é bom decorar qual que é o maior, qual que é o menor. Porque no dia de uma prova, no dia de um teste, você não vai ter a colinha. Por enquanto, use a colinha, marca no papel, mas é legal decorar, beleza? Primeiro, o teste lógico. Então, qual que é a pergunta que eu tenho que ser feita? Qual é o questionamento? Qual é o teste que tem que ser feito para descobrir se eu vou de carro ou se eu vou de moto? Primeiro, o que tem que acontecer para mim ir trabalhar de carro? Tem que estar chovendo. Então, o clima tem que ser igual ao quê? Chuva. Ok? Ponto e vírgula, né? Ó, toda vez que eu separo aqui o teste lógico da resposta verdadeira, eu separo por ponto e vírgula. Beleza? Então, o meu teste lógico aqui é se o clima tá chovendo. Tá chuvoso, se o clima tá ruim. Beleza? Então, digamos aqui, ó, se o clima for igual à chuva, qual é a resposta se verdade? Qual é a resposta que eu vou dar se esse teste lógico der verdadeiro? Ou seja, o clima for chuva. Se o clima for chuva, eu vou de carro. Vou colocar aqui de carro. Ponto e vírgula. E se a resposta for falsa? Não, ponto e vírgula, resposta se falsa. Ou seja, caso esse teste lógico aqui, ó, não dê verdade. Se o clima não for chuvoso. Se o clima não estiver chovendo, a gente vai de moto. Fecha parênteses. Fechou. Nesse caso aqui, acabou. Se o clima for chuva, vamos de carro. Se não, vamos de moto. Beleza? Teste lógico sempre tem que ser assim. Eu vou usar o operador lógico, tem aqui os operadores, e eu sempre coloco dois valores para comparar. Se um valor é maior do que o outro, se um valor é menor do que o outro, maior ou igual, diferente, e assim por diante. E depois, resposta se verdadeiro e resposta se falso. Beleza. Entendeu? Tranquilo? Até que tá fácil, né? Vamos partir para o Excel então. Seguinte, vamos lá. Aqui eu tenho um boletim escolar. Tem aqui alguns alunos e tem as médias deles, beleza? A média que eu fiz a funçãozinha média. Quem não sabe como faz a função média, eu tenho um vídeo aí no canal explicando. Eu vou deixar o card para vocês. Aqui na situação, eu quero que sozinho, eu quero que automaticamente o Excel diga para mim se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, vamos lá. Como eu sei que ele pode dar duas possíveis respostas, ele pode dar aprovado ou ele pode dar reprovado. Então eu vou usar a função C. C abre parênteses. Sinal de igual, SE abre parênteses. Repara que toda vez que eu vou escrever uma função, sempre que eu vou escrever uma função, ele sempre mostra aqui embaixo quais são os argumentos que eu preciso dar para ele. O primeiro argumento que ele está me pedindo aqui, ó, que está em negrito, é o teste lógico. Então eu vou fazer o meu teste lógico. Vamos lá, para vocês pegarem a lógica da função. Quais são as possíveis respostas aqui nessa situação? Tem a resposta aprovado e ele pode dar a resposta reprovado. Então, eu tenho duas possíveis respostas. Vamos começar pela aprovado, beleza? Qual é o teste lógico? Qual é a pergunta? Qual é a comparação que eu tenho que fazer aqui na minha tabela para saber se ele é aprovado ou não? Se ele for aprovado, digamos que aqui a nossa média é 5, tá? Então a média do aluno tem que ser 5. Então eu vou fazer assim, ó. Se a média do Adriano, repara que eu cliquei na média dele. Eu cliquei para o Excel pegar aqui onde está a média dele, beleza? Eu poderia colocar 9 assim, mas não ia ficar legal, porque vai que ele muda a nota, né? Então eu vou clicar aqui, ó, na média. Se a média do Adriano for maior ou igual a 5, ponto e vírgula. Se a média do Adriano for maior ou igual a 5, ele está o quê? Aprovado. Quer dizer que a média dele foi maior do que 5. Toda vez que eu vou dar uma resposta usando texto no Excel, na função C, eu sempre coloco entre aspas duplas. Aprovado. Fecho aspas duplas, tá? Isso aqui é importante. Se você não colocar aspas duplas, ele vai achar que você está tentando fazer alguma outra função e vai dar erro. Toda vez que eu vou dar uma resposta em texto, eu preciso colocar aspas duplas. Ponto e vírgula.
valor se falso, ou seja, qual é a resposta se a nota dele não for maior do que 5. Se a nota dele não for maior do que 5, quer dizer que foi menor. Então ele está reprovado. Reprovado. Fecha aspas duplas. Fecha parênteses, repassando. Se a média for maior ou igual a 5, ele é aprovado. Se não, ele é reprovado. Dou um Enter. Posso clicar aqui onde eu fiz a função, ó. Vim aqui nesse quadradinho verde aqui embaixo, clicar, puxar e arrastar, que ele já vai fazer para todo mundo. Repara que automaticamente ele já vê que esse aqui está aprovado, esse aqui está reprovado, esse aqui está reprovado, sozinho, beleza? Vamos fazer mais um aqui para o vídeo não ficar longo. Deixa eu ver quanto tempo que está aqui. Dá tempo ainda, vamos lá. Seguinte, aqui ó, no ligar, a gente vai fazer mais um exemplo. Vai ser o seguinte, se ele for reprovado, a gente vai ligar para a mãe dele. Beleza? A gente é chato. Se o aluno reprovou, aqui a gente liga para a mãe do aluno. Vamos lá. Sinal de igual, SE, abre parênteses. Quais são as duas possíveis respostas? Ligar e não ligar. Beleza? Eu tenho essas duas possíveis respostas. Vamos fazer o ligar. Beleza? Que é o mais interessante para a gente. Em que situação, em que caso, a gente vai ligar para a mãe dele? Quando a situação dele aqui for reprovado. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou clicar na situação do aluno. Quando a situação dele for igual a reprovado, ponto e vírgula. Então, repara que eu fiz o meu teste lógico aqui, ó, usando um texto. O que dá certo, funciona também, tá? Lembrando que sempre que eu vou usar texto, eu sempre tenho que colocar aqui entre aspas duplas. Mas também dá certo usar texto, ó. Se dentro dessa célula aqui, o que tiver escrito aqui for igual a reprovado, esse aqui foi meu teste lógico. Qual vai ser a resposta, se verdadeiro? Ou seja, se for reprovado vai ser o quê? Ligar. E se não for reprovado? Bom, se não for reprovado, quer dizer que vai ser aprovado. Então não precisa ligar, não. Não ligar. Fecha o aspas duplas do texto, fecha o parênteses da função C. Então, se a situação dele, o que tiver escrito aqui dentro, for igual a reprovado, tiver escrito o texto reprovado aqui dentro, liga para a mãe dele. Se não, não precisa ligar não, que ele está aprovado. Dá um Enter, clica aqui, arrasta, já foi para todo mundo. Fechou? Agora, ó que legal. Agora ficou top, porque ele automaticamente, ó, esse cara aqui, ele tá com média 9, aprovado não ligar. Se eu trocar a prova 1 dele aqui, ele ainda ficou aprovado. Vamos trocar aqui também. Então, ó, esse cara aqui, ele tá com nota 1, 10. Tá com 5 de média, tá passando ainda. Se eu colocar aqui nota 5 para ele, automaticamente já troca a média, já troca aqui falando que ele é reprovado e já troca falando que tem que ligar para a mãe dele. Então fica automatizado, ó. Se eu jogar aqui para 10 de novo, ele volta aprovado não ligar. Esse cara aqui ó, tá reprovado, digamos que ele substituiu a nota 2 dele, ele foi bem, tirou 8. Então, ó, foi aprovado, não precisa ligar para a mãe dele. E assim fica automatizado a sua tabelinha. Você não precisa mais ficar calculando se ele está aprovado ou não, se ele precisa ligar ou não. Tá? Isso aqui fica muito legal para você fazer um filtro depois e poder filtrar quem está aprovado, quem está reprovado, quem precisa ligar e ganhar muito tempo depois, beleza? Posteriormente, quando você for lançar as notas, você vai ganhar muito tempo. Beleza? Isso aqui eu usei as notas, mas você pode usar a função C para vários outros modelos. Eu tenho vários exercícios aqui e exemplos de como faz a função C. Se você quiser o exercício, deixa aí nos comentários que eu mando para você o exercício. Eu tenho vários exercícios aqui no meu computador e exemplos de função C. Manda para mim o comentário que eu te mando o exercício para você praticar. Isso aqui você tem que fazer várias vezes para você pegar o jeito, para você pegar a lógica. Então você tem que estudar, revê o vídeo, coloca o vídeo desde o começo, vê lá quando eu explico a lógica, você vai ver que vai encaixar com o que a gente fez aqui no Excel. Assiste o vídeo novo, faz o exercício, estuda, tira a dúvida comigo, pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, lá, @lucas
@melol ou no Instagram do canal, que é Aprender Online 123. Se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você conseguiu aprender, né? Esse é um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas se você estudar e prestar atenção, você vai conseguir. Se tiver aquele seu colega lá que está precisando aprender a função C também, manda para ele lá o colega de trabalho, o colega de curso, que é nós. Tamo junto e falou!